Fala, é hoje o dia do seu milagre. Fala, o mesmo Deus que fez lá atrás, Ele está aqui nessa manhã. Aplaude Jesus Cristo, poderoso, maravilhoso. E pode se sentar. Queridos, estamos nessa campanha hoje, segundo domingo da campanha de 40 dias de milagres com Jesus. Você acredita que Ele vai fazer uma coisa muito grande na sua vida? Quem acredita? Glória a Deus, eu também creio. Nós tivemos nessa quinta-feira um trabalho maravilhoso aqui com o pastor Júnior Rostirola. Quem esteve? Glória a Deus, a grande maioria, né? Foi maravilhoso. Eu quero aqui agradecer a cada equipe que trabalhou, ficou aqui das 5 até a noite, trabalhou incansavelmente. Vocês são maravilhosos. Essa igreja é uma igreja incrível. Esse povo é um povo incrível, que serviu de uma maneira maravilhosa. Eu quero agradecer cada um da equipe. Esse ano, irmãos, é ano de velocidade. Fala, velocidade. Fala, não correria. Fala, velocidade. E nós estamos nessa campanha de 40 dias de milagres com Jesus. Mateus 8, 27, nós começamos semana passada, dizendo o seguinte: os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Pergunta, quem é este? Quem é este? Foi a pergunta deles. E a Bíblia também diz aqui, em João 20, 30, Jesus realizou, semana passada eu li o texto, na presença dos seus discípulos, muitos outros sinais miraculosos, que não estão registrados nesse livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam. Fala, para que eu creia. Fala, foi escrito para que eu creia que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida. Fala, vida. Quando eu crer, fala, quando eu crer, terei vida. Por que você pede para a gente repetir? Você já reparou que quando você repete, você grava uma coisa que você não tinha percebido no texto? E a Bíblia fala de crer com o coração e falar com a boca. Então, quando você repetir uma coisa, você tem que acreditar com o coração e repetir com a boca. Irmãos, milagres a gente produz através da fé. Então, não fique apenas olhando aquilo que está acontecendo. Participe do milagre que Deus está realizando. Você pode ser esse instrumento também. Jesus realizou milagres impressionantes. E a Bíblia diz em Hebreus que Jesus Cristo, fala, é o mesmo. O que está escrito aqui? Fala, Jesus, vamos ler junto? 1, 2, 3. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje, para sempre. Quem acredita nisso? Glória a Deus. Irmãos, o que Ele fez, Ele continua fazendo. Declare isso o tempo todo na sua vida. O que Ele fez, Ele continua fazendo. O Jesus que fez milagre na vida de muitas pessoas, vai fazer na sua. Ai, que bom que alguns ouviram. Fala, o mesmo Jesus que fez lá atrás, vai fazer na minha vida hoje também. Você acredita nisso mesmo? Que você vai ver o milagre do Senhor na sua vida? Essa semana nós tivemos testemunhos de muitos milagres que aconteceram domingo passado. Hoje pode ser o seu. Pode ser o dia de Deus fazer algo na sua vida. Semana passada, o tema foi Jesus e a transformação sobrenatural da água em vinho. Você vai repetir o tema de hoje comigo agora. Pode pôr o tema aí da mensagem. Jesus e a sobrenatural pesca maravilhosa. Vamos dizer? Fala, Jesus e a sobrenatural pesca maravilhosa. Esse é o tema da mensagem nessa manhã. Quem que está aqui que já pescou? Bastante gente já pescou, né? Tem gente aqui que nunca pescou na vida. Nunca pescou. Quem que já pescou e ficou horas e horas e não pescou nada? Agora você fica com medo de levantar, né? É difícil, não é? Você ficar horas e horas na beira do rio e não pescar nada. Meu pai, ele sempre foi pescador, né? Sempre gostou muito de pescar. E quando eu era pequena, ele nos levava em alguns ranchos que ele ia pescar. E eu me lembro, gente, eu pequenininha, eu ficava naquele barranco, sabe o barranco da beira do rio? Eu ficava naquele barranco com uma varinha. E quando eu via aquele puxãozinho, eu ficava maluca.
começava a puxar desesperada, e até que o peixe ficava balançando na vara, até que ele chegava perto de mim, demorava um pouco. Mas quando eu conseguia pegar, e correndo pedindo ajuda para alguém me ajudar a tirar do anzol, eu ficava numa alegria, porque eu tinha pescado um peixinho, porque eu estava na beirinha do rio. Mas algumas vezes também eu fiquei horas e horas e horas, e não peguei nenhum peixinho. Só que o milagre de hoje, o de hoje teve milagre na pescaria. Nesse texto de hoje você vai ver aqui um milagre na pesca de Simão. Então vamos entrar dentro da história, antes de eu ler o texto. Vamos entrar, eu queria que você me ouvisse aqui, entrasse comigo dentro da história. Imagina que Jesus, ele estava pregando e andando ali próximo ao lago de Genezaré. Então Jesus andando, caminhando, e com ele muitas pessoas, e a Bíblia diz que eles estavam ali atrás de Jesus para ouvir o que ele falava. Ouvir o que ele falava. E aí Jesus ali caminhando, de repente, ali perto da praia, ele olha e vê 2 barcos. E aí, gente, naqueles 2 barcos, num desses barcos estava Pedro, Simão, né? Diga Simão. Sabe o que é interessante? Simão estava ali, e quando Jesus olha, Simão não tinha pescado nada. Fala assim, olha, não tinha pescado nada. Você consegue imaginar a frustração de Simão? A noite toda sem pescar nada. E aí, irmãos, Jesus olha para Simão ali, ele vai até Simão, ele entra no barco de Simão, e ele fala assim para Simão: vai mais para trás com o barco um pouquinho. E Simão vai lá mais para trás. E aí Jesus começa a ensinar a multidão. Entenda, entra na história aqui comigo. E quando Jesus começa a ensinar a multidão, em determinado momento, Jesus fala assim para Simão: vai mais lá para o fundo. Fala, vai mais lá para o fundo. Simão vai. Jesus fala: lança a rede. Simão e os outros companheiros lançam a rede. A Bíblia diz que uma multidão de peixes entrou na rede de Simão. Mas Simão até então ele estava frustrado. Mas aí Jesus entra, ele vai lá para o meio do mar, ele começa a fazer o que Jesus falou, uma multidão de peixes vem, e quando aqueles peixes pulam no barco de Simão, eu estou resumindo a história para você. Quando aqueles peixes pulam no barco de Simão, a Bíblia diz que Simão se ajoelhou, pediu perdão a Jesus. E aí depois Jesus fala: não tenha medo, você será agora pescador de homens. E a Bíblia diz que ele largou tudo e seguiu Jesus. Queridos, eu quero falar algumas coisas aqui, que eu creio que vão ser muito importantes para você entender esse texto. Quem quer viver abundância esse ano? Diga eu. Agora, você quer, mas quem acredita que vai viver abundância? Que bom que você acredita. Então preste atenção no que eu quero ministrar para você nessa manhã, irmãos, porque tem ensinamentos aqui maravilhosos. Então vamos lá. Se você deseja viver a abundância do Senhor aqui na terra, você vai observar alguns pontos que eu vou falar para você nessa manhã. Então fique atento. Primeira coisa que eu quero que você entenda, se você quer viver abundância, porque o texto hoje é de abundância, não é qualquer milagre, é milagre de abundância. Primeira coisa que o texto diz é: busque a Jesus pela motivação correta. O texto diz, Lucas 5:1, pode colocar aqui: certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Por que a multidão estava seguindo Jesus? Quem sabe? Por quê? Por quê, irmãos? Quem é corajoso fala alto. Por que a multidão estava seguindo Jesus? Para ouvir. Então o primeiro segredo aqui, irmãos, é você seguir Jesus pela motivação correta. Sabe por que as pessoas têm que ir atrás? Para ouvir a palavra, para ouvir os conselhos, para estar perto dele, para ouvir a palavra dele, para se envolver com ele. Essa tem que ser a primeira motivação do seu coração.
estar ali para estar perto dele, para estar na presença dele. Quantos vêm por isso, irmãos? Imagina tudo que as pessoas recebiam por estarem perto de Jesus. Você imagina o quanto elas recebiam por estar perto de Jesus? Então a primeira coisa aqui nesse texto: por que que você segue Jesus? Pergunte para você mesmo: por que você segue? Nós estamos numa campanha maravilhosa, e você vai ver o que Deus vai fazer nesses 40 dias. Já está fazendo. Mas o que a gente precisa entender: por que que você segue Jesus? O que é que traz o sobrenatural? O que é que traz os milagres? O que é que traz a abundância na vida de uma pessoa? Falei estar com Ele, falei estar com Ele. Eu ouvi suas palavras, irmãos, Ele está na sua companhia. Então a primeira motivação, a primeira coisa que vai atrair a abundância do Senhor é você perguntar para você mesmo: por que que eu sigo Jesus? Qual é a minha motivação? A primeira motivação tem que ser para ouvir sua palavra, para estar perto do que Ele ensina. Isso é importante. Sabe por quê, irmãos? Preste atenção no que eu vou te dizer. Quando uma pessoa não sabe o que está escrito, ela é ignorante. O que é ignorante? Não é um xingamento. Ignorante é alguém que não sabe de um determinado assunto. Então, uma pessoa que é ignorante a respeito da Bíblia, do que Deus fala sobre você, dos que Deus fala sobre ele, se você não sabe ou é ignorante, você se torna escravo da ignorância. Isso quer dizer que a Bíblia fala um monte de coisas de quem você é, do que Deus quer fazer, de quem Deus é, mas se você não sabe, você se torna escravo da ignorância. Você não vai viver, porque você não sabe. Por isso que a primeira motivação aqui tem que ser essa, porque aí o problema vem, a adversidade vem. Olha aqui para mim: como você não sabe quem você é, e como você não sabe quem Deus é, o que a Bíblia diz sobre aquilo, você se torna escravo do problema, escravo da adversidade, escravo daquela dificuldade. Então a primeira coisa que você precisa aqui é buscar Deus pela motivação certa. Então diga agora com fé, você vai crer e falar. Fale: eu vou sair da ignorância e entrar nos conselhos da palavra de Deus. Segundo, quem quer viver a abundância do Senhor? Quem quer? Se você quer, segunda coisa: não desista diante da frustração. Diga: eu não vou desistir diante da frustração. Preste muita atenção no que eu vou te falar aqui agora. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Pode pôr o texto. O que aconteceu aqui, irmãos? O que o texto aqui está mostrando? Olha só, Jesus viu o barco e ele viu os pescadores lavando as redes. O que os pescadores estavam fazendo? O que eles estavam fazendo? O que isso significa então? Então entenda, irmãos, eu estou dizendo para você não parar diante das frustrações, se você quer viver a abundância, certo? Então olha o que o texto está dizendo, que Jesus ele olhou e Pedro e os outros estavam lavando as redes. Então se Simão estava lavando as redes, é porque, bom, amanhã é outro dia, né? Amanhã eu vou pescar de novo, amanhã eu posso pescar peixe. Ele estava ali lavando as redes e se preparando para a colheita do dia seguinte, para a pescaria do dia seguinte. Ele não estava lá reclamando: ai, larga essa rede aqui, deixa eu levar a rede, deixa eu ir embora, chorando, lá desesperado, porque nada havia pescado. Não, ele estava aqui lavando a rede. Por quê? Porque no dia seguinte ele ia pescar de novo, ele ia tentar novamente. Então, irmãos, preste atenção nisso aqui, ó. Simão estava cansado? Sim ou não? Sim. Ele estava frustrado? Sim. Sabe por quê? Porque Simão, tem gente aqui que pesca por hobby, não é? Quem pesca por hobby? Não é por sustento? Levanta a mão. Você não precisa do peixe para sobreviver. Simão não. Simão ele precisava do peixe para sobreviver. Era o trabalho dele para ele levar comida para casa. Então ele estava frustrado? Sim. Mas ele desistiu de lavar a rede e de tentar de novo porque ele estava frustrado e cansado? Sim ou não?
Fale, ele não desistiu. Então, irmãos, Jesus olha para Simão, e é o mesmo barco, a mesma rede e o mesmo mar que ele vai usar para fazer um grande milagre, uma abundância aqui. Então preste atenção. O que a gente precisa aprender se a gente quer viver abundância? Escute isso, irmãos. Não fique paralisado por causa dos traumas que você já viveu na sua vida na noite anterior, no ano anterior, há 10 anos atrás. Não fique frustrado por causa dos traumas que você já viveu na sua vida, irmãos. Sabe por quê? As pessoas têm problemas e elas paralisam. Aí elas falam, eu não vou pescar mais não, eu não vou lançar na rede mais não, eu não vou fazer isso mais não, porque eu fiz e não deu certo, porque eu tive esse trauma, ou essa decepção, ou essa situação que não foi resolvida. Então nós precisamos tomar cuidado aqui. Não é por isso que você vai guardar a sua rede. Fala, eu não vou guardar a minha rede por causa das decepções. Eu não vou desistir da minha vida, irmãos. Eu não vou achar que não tem mais jeito por causa das decepções. Todo mundo aqui já teve decepção. Mas diga assim comigo, repete com bastante fé. Tem chance sim. Eu vou lavar a rede e me preparar, porque amanhã a pesca vai ser diferente. Simão não está lá com a rede suja reclamando. Eu quero que você entenda isso. Ele preparou o ambiente para um milagre. Como? Jogando a rede para o lado? Deixa a rede lá, não tem mais jeito. É isso que Simão fez? Não. O que ele fez? Peraí, hoje não deu certo, mas deixa eu lavar a rede. Eu estou frustrado, eu estou cansado, mas eu não vou parar. Diga, eu não vou parar. Pode não ter dado certo ontem, mas pode dar certo hoje. Quem acredita nisso? Irmão, não é porque o namoro não deu certo que você vai desistir da vida como muita gente faz. Não é porque você se frustrou no emprego, não deu certo, ou que foi mandado embora, que amanhã não é aberta outra porta para você. Não é porque no negócio está difícil que as coisas não vão acontecer, você não vai mais correr atrás. Não é porque você foi humilhado que você vai deixar a rede suja e vai desistir de pescar. Não é porque você não foi curado ontem que você vai desistir de acreditar na palavra de Deus. Não é porque a porta não abriu ontem que hoje ela não vai abrir. Quem acredita nisso, irmãos? Queridos, preste atenção, a Bíblia, toda a Bíblia ela é movida por fé. Então eu tenho que aprender a não deixar a rede suja. Lava a rede, prepara a rede, preste atenção. Quem for inteligente, cheio de fé, vai pegar essa palavra. Lava a rede, prepara a sua rede, porque a qualquer momento vai chegar a melhor oportunidade, maior colheita da sua vida. Lava a rede. Você pode dizer isso comigo? Eu vou lavar a rede. Eu vou preparar o ambiente do meu milagre, porque a melhor oportunidade da minha vida está chegando. Está chegando. Isso aqui não é palavra de motivação não, viu, irmãos? Isso é o que Simão fez. Simão ficou lavando as redes. Ele não estava desistido. Ele estava frustrado, ele estava cansado, mas ele não parou. Esse é o problema de muitos de nós, queridos. Quando Jesus chamou Simão, Jesus conhecia Simão? Sabia as limitações de Simão? Sim. Quando Jesus entrou no barco de Simão, ele conhecia Simão? Sim. Jesus conhece você? Ele sabe o seu temperamento? Ele sabe as dificuldades que você tem? Ele sabe as suas limitações de saúde? As suas limitações emocionais? Ele sabe tudo. Mas ele sabia tudo de Simão Pedro também. E as limitações e as dificuldades não foram impedimento para Jesus chamar Simão. Não são para você também, irmãos. Às vezes a gente olha a minha idade, a minha doença, a minha dificuldade, a minha família, a minha situação financeira, e acha que isso é algum impedimento para Jesus. Mas não é, diga não é. Então não desista diante das frustrações. Terceiro, olha que coisa linda que eu vou te falar agora. Segura aí na cadeira. Segurou? Terceira coisa que vai trazer abundância de milagre do Senhor na sua vida, sabe o que é?
afasta o barco da terra, afasta o barco da praia. Olha só, entrou num dos barcos, Jesus, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava. Diga assim comigo: afasta o barco da praia. Fala, afasta o barco da terra. Quem está entendendo o que eu quis dizer aqui? Olha só, irmãos, Jesus, quando falou isso, na hora que eu estava meditando nessa palavra, nós precisamos aprender a entrar no barco. Jesus falou: afasta, sai aqui da beirada, sai aqui da ponta da terra, da ponta da praia, e vai mais para trás. Sabe o que eu aprendo com isso aqui, irmãos? Que enquanto você estiver vivendo de maneira natural, enquanto você estiver vivendo preso aos recursos da terra, ao governo da terra, às dificuldades da terra, aos pensamentos da terra, à situação financeira da terra, à situação de saúde da terra, à situação de casamento da terra, enquanto você estiver preso nessas coisas, você não vai viver coisas sobrenaturais. O que Jesus está falando aqui? Afasta o barco da terra, da praia, vai mais para lá. E aí eu fiquei pensando nisso, irmãos, que infelizmente os cristãos hoje, eu olho para essa plateia e eu posso imaginar que tem muitos de vocês que ainda vivem de maneira natural. Os pensamentos são os pensamentos da terra. Tudo que você faz e age com relação à sua vida são com pensamentos aqui da terra, com olhos naturais. Por isso que a Bíblia diz em Provérbios que a sua vida é dirigida pelos teus. Fala assim: eu preciso conectar. Fala alto: eu preciso conectar os meus pensamentos ao céu. Você entende o que é isso, irmãos? Eu estava pensando aqui, eu falei: gente, nós precisamos nos conectar com o céu, falar igual o céu, agir de acordo com o céu. Irmãos, afasta o barco da praia, afasta o barco da terra. Jesus estava dizendo isso. Tire os seus pensamentos daquilo que é terreno, tire os seus pensamentos daquilo que é natural. Os cristãos pararam de viver como cidadão do céu. Agora, tem como eu viver de maneira sobrenatural? Tem como? Se eu só falo igual a terra, se eu só falo do governo da terra, da dificuldade da saúde que a terra tem, dos problemas que eu estou enfrentando, falando como cidadão da terra, a Bíblia fala em Romanos que eu preciso renovar a minha mente para viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O que isso quer dizer? Irmãos, a gente lê a Bíblia e não deixa ela entrar. Isso quer dizer que os meus pensamentos, a minha mente, não pode ser uma mente que vê tudo da maneira natural e terrena. Tem muita gente que não sai do lugar por causa disso. Jesus dá uma ordem: afasta. Fala assim comigo: afasta. Fala para o irmão do seu lado: afasta. Fala: afasta da praia. Fala: afasta da terra. Fala assim: para de ficar preso, dependendo do lugar, da circunstância, da saúde, das pessoas, dos recursos, do casamento. Fala: afasta o barco para ter pensamentos do céu. Jesus quer te levar a lugares mais profundos. Enquanto o barco estiver na terra, os recursos for da terra, o trabalho, tudo que você faz é só com o pensamento da terra, você não vai sair do lugar. Para de viver focado no que o médico diz. Começa a focar no que Deus diz. Fala assim: nós somos do céu. Preste atenção numa coisa que eu vou te dizer. Você já andou de avião? Quem já andou de avião? Olha só. O avião, se aqui está a nuvem, e ele está numa altitude abaixo da nuvem, e vem uma tempestade, está aqui a nuvem, aqui está o avião. Se ele pega uma tempestade aqui abaixo da nuvem, ele vai sentir e ver toda aquela tempestade. Qual a impressão que dá de quem está no avião? Que a tempestade está feia, nosso avião pode cair, o sol sumiu, não tem nada. Mas aí o avião, o piloto, ele vai subir na altitude, ele vai para cima das nuvens. Isso aqui é tão maravilhoso, irmãos. Lá acima das nuvens, ele olha a nuvem, a tempestade está aqui. Mas você sabia que aqui em cima tem sol?
Você sabia que aqui em cima da nuvem tem sol? Agora, quem sabia que o sol lá durante o dia, às vezes você acorda e fala assim: nossa, hoje o tempo está nublado, não tem sol. Tem sol. Tem sol. Sabia que o sol não vai embora? O sol está acima da nuvem. O sol nunca saiu dali. E aí aquele avião, quando ele sobe a altitude, lá em cima tem sol. Lá em cima não tem tempestade, o céu está lá. E ele olha de cima para baixo e ele vê a nuvem escura lá, mas ele está acima, ele subiu a altitude. É isso que a igreja tem que aprender a fazer. Sair dessa situação abaixo da nuvem onde a tempestade está, entrar no reino espiritual como cidadão do céu. Eu estou acima da nuvem. Aqui não tem tempestade, aqui é onde o sol brilha. O sol não para de brilhar de jeito nenhum. Só para de brilhar às vezes para você quando você está abaixo da nuvem, olhando para as circunstâncias, olhando para a tempestade. Mas lá em cima não tem nuvem, tem sol brilhando. Fala, lá em cima o sol não para de brilhar. Lá em cima o sol está sempre lá. Fala, eu vou viver acima da nuvem. Quer viver um milagre? Fala para o irmão do seu lado, afasta o barco da terra. Quarto, quer viver um milagre agora? Olha só, primeiro, se afastou o barco da terra. Agora o que você tem que fazer para viver abundância, gente? Vá para as águas profundas. Fala, águas profundas. Tendo acabado de falar, disse a Simão, Jesus falando, vá para onde as águas são mais fundas. E a todos ele disse, lance as redes para a pesca. Por que Jesus está mandando Simão? Por que Jesus está mandando Simão ir para as águas mais profundas? Quem que sabe? Quem está acostumado com pesca aí? Por que Jesus está mandando Simão para as águas mais profundas? Gente, presta atenção numa coisa. Experiência profunda não são vividas no raso. Por que eu pescava quando era pequenininha? Cavarinha lá e só vinha lambarizinho. Daquele tamanhozinho, ó. Eu achava que era o máximo, queria fritar aquele negocinho que cabia no buraco do dente. Por quê que no raso não dá peixe grande? Porque, irmãos, experiências profundas você não vive no raso, mas só no mar alto. Então deixa eu te falar uma coisa, Jesus está querendo aumentar o seu nível. Sabe por quê, irmãos? Porque peixe grande não fica no raso. E Ele quer que você comece a ter abundância de pescar peixe grande. Mas peixe grande não fica no raso. Deus tem peixes maiores para você, tem abundância para você, mas você insiste em viver no raso. Viver como uma pessoa natural da terra, que fala como eles, que recebe um diagnóstico ruim como eles, que vive um problema de casamento na família como todo mundo, como da terra. Mas você não é da terra. Deus tem peixes maiores, abundância para você. Sabe aquele problema familiar, irmãos? Sabe aquele problema de saúde ou aquele problema de depressão? Sabe aquela situação que você teve que você quase morreu? Deus está querendo aumentar o seu nível. Você tem que caminhar, sair desse lugar e ir acima das nuvens, subir a altitude e ir para o mar alto. Peixe grande não tem no raso. Diga, peixe grande não tem no raso. E aí eu quero que você entenda o que a Bíblia diz quando fala isso, ó. Aquilo que olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem penetrou no coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Põe a mão no coração e diga, eu preciso ir para águas mais profundas. Você sabia? Você vê lá uma borboleta bem bonita, né? Aí você olha, nossa, que linda, colorida, que linda. Mas antes ela era Antes ela era lagarta. Para ela virar borboleta, bonita, linda, colorida, ela passa por um processo. Diga, processo. Para que servem os processos da nossa vida? Aquela circunstância difícil que você vive, sabe? Que às vezes você não sabe lidar com aquilo. Para que serve? Para você evoluir. Para você lidar com aquilo de maneira espiritual. Para você ir acima das nuvens como o avião.
para você ir no mar alto, onde tem peixe grande. Irmãos, os problemas são para você se mover. Se mover de que maneira? Como cidadão do céu. Diga para o irmão do seu lado: vai para o lugar alto. Fala bem forte: vai para o lugar alto e profundo. Porque peixe grande não fica no raso. Onde estavam os peixes que Simão pegou? No mar alto. Lá no mar alto, no lugar, na presença de Deus mais profunda que você encontra. Esse é o ano que Deus vai fazer coisas extraordinárias na sua vida, irmão. Irmão, você não tem noção o tanto que eu estou cheia de fé e vendo. Eu estou vendo as coisas acontecer, eu já estou vendo. Deus está me levando a enxergar o que vai acontecer. E eu sei que não é coisa pequena, são coisas grandes. Não tenha medo, apenas vá para as águas profundas. Se você quer viver abundância, vá para as águas profundas. Põe a mão no ombro do irmão e fala: vá para as águas profundas. No raso não tem peixe grande, só nas águas profundas. Quantos estão entendendo o que tem que fazer para viver abundância? Diga amém. Se você continuar no mesmo nível, abaixo da nuvem, você vai viver sem ver tempestade? Sim ou não? Não. Abaixo da nuvem tem tempestade. Mas se você subir, buscar Deus como nunca, entrar no nível de fé como nunca, você vai ver se acima das nuvens tem tempestade. Lá o sol brilha o tempo todo. Quinto, se você quer viver abundância, o que você vai fazer? Sempre obedeça às instruções de Jesus. Fala: eu vou obedecer. Fala com fé: eu vou obedecer. Vai mesmo? Olha o que diz o texto. Então Jesus mandou ele ir. Vai para o mar alto. E aí Simão fala o seguinte: mestre, nos esforçamos a noite inteira, não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isso, eu vou lançar as redes. Olha que coisa interessante aqui, irmãos. Primeiro Simão começa a falar da dor dele, né? Será que Jesus não conhecia Simão? Olha o que Simão começa falando: Senhor, estou cansado. Porque você sabe o que é uma noite, Jesus? Uma noite tentando pescar e não pegar um lambari. Sabe o que é uma noite inteira? Jesus, eu estou cansado. Pesquei. Ele começa falando da dor dele, achando que Jesus não sabia quem era o Pedro frustrado, quem era o Pedro que era colérico, quem era o Simão que era briguento. Ele pensou que Jesus não sabia, mas Jesus sabia de tudo. Irmãos, quando Jesus fala uma coisa para você, quando Jesus chama você, quando Ele escolhe você, Ele sabe de tudo. Ele sabe das suas frustrações. Não adianta eu chegar: Senhor, o Senhor não sabe o que eu vivi na minha infância, o Senhor não sabe o que eu passei. É claro que Ele sabe. Ele sabe tudo. Ele sabe as decepções, as frustrações, os medos, as travas que você tem, a dificuldade de romper, de crer que você tem. Ele sabe tudo. Ele sabia tudo de Simão. Mas ele foi justamente naquele frustrado, Simão lá falando da dor dele, e Jesus, acredito eu, pensando: uai, Simão, você acha que eu não sei quem é você? Às vezes a gente pensa: ninguém está vendo o que eu estou passando. Jesus foi justamente naquele que estava lá lavando a rede, frustrado. Senhor, eu vou para casa hoje, não tem um peixinho para levar para minha família. Mas Jesus sabia de tudo, irmãos. Mas Jesus foi lá em Simão, sabe por quê? Sabe o que ele estava dizendo para Simão? Simão, o dia de hoje não vai terminar em frustração. O seu dia não vai terminar em dor e nem em choro. Hoje o seu dia vai terminar em abundância. Jesus olha para Pedro: vai lá para o fundo do mar, Senhor, agora joga a rede. Senhor, mas eu não pesquei a noite inteira. Jesus estava mostrando: ó, o seu dia não vai terminar como começou. Diga para o irmão do seu lado: o seu dia não termina como começou. Mas eu já fiz de tudo, na minha saúde, no meu casamento, essa situação com meu filho aqui que não se resolve, essa situação emocional, a minha situação sentimental, eu já fiz de tudo. Ok, se você fez até hoje do seu jeito, você vai fazer igual Simão. Senhor, eu já fiz de tudo, ó, estou frustrado, mas sobre a tua palavra eu vou jogar a rede no mar.
Eu já fiz tudo, Senhor. Com relação à saúde, ao casamento, à situação que eu vivo. Mas agora eu vou fazer do jeito do Senhor. Eu vou para as águas profundas. E dentro do que a tua palavra tiver escrito, eu vou lançar rede. E vai vir na minha vida uma abundância de peixe. Quando a gente não faz do nosso jeito, é isso que acontece, irmãos. Diga assim comigo: perseguidos. Fala com fé: perseguido, mas não desanimado. Abatido, mas não destruídos. A falta de não ter pescado na noite anterior não impediu Simão de jogar a rede. Mas quantas vezes impediu você? Quantas vezes a frustração impediu você de lançar a rede de novo? Quantas vezes, irmão, você ficou frustrado com alguém, decepcionado com uma pessoa, ou decepcionado com problemas de saúde, ou com problema no seu casamento, ou com algum problema sentimental lá atrás? E aí você nunca mais jogou a rede, porque a frustração paralisou você. Quantos que pararam o seu chamado por causa de decepção? Quantos fizeram isso, gente? Hoje é dia de você voltar a pescar. Eu vou repetir. Hoje é dia de você voltar a pescar. Hoje é dia de você voltar para o seu chamado. Hoje é dia de você voltar ao entusiasmo. Hoje é dia de você voltar à fé. Hoje é dia de você voltar à alegria. Hoje é dia de você sair da frustração, do medo, da desistência, da apatia, da dor. Hoje é dia de você sair daí e lançar a rede ao mar. Você está entendendo, irmãos? Hoje é dia de você sair daí. Frustração não impediu Simão de obedecer o que Jesus falou. Diga assim: essa noite, agora você vai fazer com fé, porque essa palavra aqui é maravilhosa, hein? Olha só, diga assim, ó, segura e fala: essa noite não termina com choro, com frustração, com desistência. Por quê? Sobre a tua palavra eu me levanto nessa noite para a abundância. Quer viver a abundância do Senhor? Obedeça às instruções igual Simão fez. Não deixe os problemas que você já teve te paralisar. 6. Confie que sua abundante pesca chegará. O texto diz assim, ó, ele jogou a rede, certo? O que aconteceu quando ele jogou a rede? Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Olha a colheita abundante. Quando veio a colheita? Fala, quando eles obedeceram. Quando veio a colheita? Fala, quando obedeceram. Você entendeu isso, irmãos? À medida que ele decide obedecer, que Simão obedece, os peixes vão para a rede. Às vezes a gente pensa que Simão pescou. Mas não foi não, os peixes que pularam na rede de Pedro. Não foi Pedro que pescou os peixes. Fala, os peixes vão pular na minha rede. Você acredita nisso? Eu acredito, irmãos. Esse ano eu já decidi que a minha vida vai ser sobrenatural. Eu não sei você, a minha vida vai ser sobrenatural. Esse ano os peixes vão pular na minha rede e na sua. Vai mesmo? Então vamos dizer? Esse ano os peixes vão pular na minha rede. O Deus que criou o mar falou para os peixes, pula lá. É naquela rede lá, tá vendo aquela rede de Pedro? Você imagina os peixinhos tudo vindo correndo? Todo mundo, não teve peixe a noite inteira. Mas na hora que Jesus fala, peixes, pula lá na rede de Pedro. Esse ano Jesus vai falar isso para mim também. Peixes, pula na rede da Solange. Peixes, pula na rede da Mariana. Peixes, pula na rede da Odete. Peixes, pula na rede do Tiago. Peixes, pula na rede da Eunice. Peixes, pula na rede do Osvaldo. Peixes, pula na rede do Louis, que eu estou vendo que está recebendo. Peixes, pula na rede do fulano. Fala, peixe, pula na minha rede. Fala, pula na minha rede. É Jesus que vai dar a ordem, não é você. Peixe, pula lá na rede. Pula na rede da Elaine. Essa foi a ordem de Jesus para os peixes. A tua obediência vai trazer um milagre na sua vida. Gente, por favor, preste atenção. Você não depende das circunstâncias.
Você não depende do governo, do patrão. Quem manda o peixe para a rede é o Senhor. Para de depender das pessoas, do médico, do diagnóstico. Para com isso, irmãos. Nós não somos cidadãos da terra, não. É momento de ir para as águas profundas. Diga assim: eu vou confiar e a minha abundância vai chegar. Olha só agora que lindo esse ponto, hein? Estou terminando, preste atenção aqui. Transborde para os outros. Põe a mão no seu irmão, fala: vai ter tanto peixe na minha rede que eu vou transbordar para você. Oh, glória a Deus. Olha o que diz aqui. Glória a Deus, é isso. Eu vou transbordar tanto que vai atingir você, irmão. Eu sei que vai. Diga isso. Nem importa que fiquem de pé diante de nós. Diga. Não há doença. Tem alguma doença que pode ficar de pé diante do nosso Deus? Culpas que fiquem de pé diante de nós. Não há, irmãos, não há. Olha para o seu irmão e fala: não há. Não há nada. Até a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra. O que é a palavra do nosso rei? É pura, escudo para os que nele. Quantos creem aqui? Diga glória a Deus. Então você vai viver, irmãos. Os peixes vão pular. Você vai transbordar. Olha o que diz. Então, não estava programado não, viu, irmãos? É o Espírito Santo mesmo. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos. Fala: encheram ambos os barcos, a ponto de quase começarem a afundar. Você consegue imaginar a cena? Imagina. Uau! Vai, lança a rede. Lançou. Peixe, pula na rede dele. Eu fico imaginando aquele monte de peixinho vindo de todos os cantos. Simão começa a puxar. Os companheiros dele ajudando, não dá conta. O barco está afundando. Vem cá, filhos de Zebedeu, vem cá me ajudar. É muito peixe, põe no barco seu também. Enche seu barco também. Aí eles vêm, enche o barco deles, enche o barco de Pedro. E mesmo assim quase afundou de tanto peixe. Ai, irmãos. Oh, é isso que você quer, irmão. Oh, você vai transbordar para atingir outros, irmãos. Esse é o objetivo. Às vezes você diz assim: mas eu tenho tão pouco, eu não tenho condição de dar para os outros. Comece com o que você tem, ajudar as pessoas. Comece com o que você tem, orar pelas pessoas. Comece com o que você tem, servir as pessoas, abençoar as pessoas, transbordar para outras pessoas. Se você quer viver um milagre, transborde para outros. Fala: eu vou transbordar. O ministério de louvor pode vir aqui. Por último, se você quer transbordar, olha esse ponto agora. Respira fundo, para você receber o último ponto. Se você quer transbordar, o que você vai fazer? Sempre sirva em resposta aos milagres recebidos. Preste atenção no que eu vou te ensinar agora. Como também, o que aconteceu então? Olha só, encheu os barcos, encheram as redes, encheram os barcos. E aí Simão vê aquilo, se ajoelha diante de Jesus, pede perdão a Jesus. E Jesus fala: agora você vai ser pescador de homens. Olha só, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Que coisa impressionante. Olha aqui para mim, ó.
Eles lutaram tanto a noite inteira para pescar. Pescou nada. Ouve a palavra de Jesus, vai mais para o fundo. Lá no mar que tem peixe grande, obedeceram, foram lá no fundo. Agora lança a rede, lançaram a rede, os peixes vieram. Depois de todo esse trabalho, o encontro que eles tiveram com Jesus, sabe como termina? Eles deixam o barco, deixam o peixe que eles tiveram tanta dificuldade para pescar, deixa tudo e segue Jesus. Irmão, você entende o que aconteceu? Aquilo pelo qual eles estavam lutando tanto, eles deixam tudo, se tornou tudo sem valor. E eles vão atrás de Jesus, vão seguir a Jesus e deixam o peixe, e deixam os barcos. O que eu quero que você entenda hoje, irmãos? Jesus chamou, vem, eu vou fazer de você pescador de homens, e eles foram. Tem muita gente aqui que precisa desapegar de algumas coisas e dizer sim ao chamado de Deus. Preste atenção no que eu vou te dizer. Chega de dar desculpa que você não faz por causa dos seus problemas, por causa das suas dores, por causa dos traumas que você já teve. Chega de dar desculpa, irmãos. Eles deixaram tudo, agora só Jesus importava. Hoje é dia de você dizer sim para exercer o chamado de Deus na sua vida. Chega de impedimento. Chega de impedimento, irmão. Fica de pé em nome de Jesus. Hoje é dia de você dizer sim ao chamado do Senhor. Hoje é dia de você parar de dar... Hoje é dia, melhora o meu aqui, por favor. Hoje é dia de você dizer sim. Para de dizer, Senhor, mas está muito difícil. Senhor, mas eu tive tal dificuldade. Eu estou com um problema financeiro. Eu estou com trauma. Ou eu estou deprimido. Não chega, irmãos. Chega, diga sim ao chamado de Deus. Diga sim e se disponha àquilo que Deus quer fazer na sua vida.